iniciamos aí iniciamos a noite de hoje aí com a Masterclass do Thiago, da Statidados. Thiago, primeiramente agradecemos a tua presença, tá? Eu vou antes, a AD já está com a transmissão, né? A AD funcionando para o YouTube e LinkedIn, tudo certo? Beleza. Eu vou só comentar rapidamente, até para quem não está, quem está aqui pela primeira vez participando de alguma Masterclass aqui da Sirius, comentar um pouquinho sobre o que é a Sirius, né? A Sirius, nós contamos, inclusive, aqui com a participação hoje de alguns dos nossos alunos que já se formaram aqui nos nossos fellowships, que, inclusive, a gente formou eles nesse último sábado, né, no Demo Day de sábado, com os seus projetos que foram apresentados aí para a comunidade. A Sirius é uma instituição de ensino fundada há um pouco mais de um ano e meio, mais ou menos. Nós já temos reconhecimento do MEC como nota 5, né? Nós credenciamos nossos cursos de graduação em Ciência de Dados e Tecnologia da Informação no MEC, e nós somos a primeira, né, universidade brasileira, então um conceito completamente novo de ensino, adaptado à dinâmica de aprendizagem dos alunos, completamente focado em desafios reais de empresas patrocinadoras e que depositam seus projetos para que os nossos alunos trabalhem, ou que a gente desenvolva esses projetos ao longo da jornada de ensino em ciência de dados, e completamente remota, né? Então, assim, nós priorizamos sempre o ensino customizável aos alunos e, em primeiro ponto de atendimento, sempre remoto. Claro, obviamente, que não só as masterclasses, como também os eventos presenciais que a gente promove como parte da programação do nosso fellowship, eles muitas vezes são presenciais também, exatamente para promover networking dos nossos alunos e profissionais do mercado, com as pessoas que orbitam aí no entorno da Sirius, né? Se vocês entrarem no site, nós vamos colocar aí no site logo na sequência, né, na transmissão, o site da Sirius, caso queiram acompanhar notícias nossas, ou o que está acontecendo dentro da Sirius e cursos que nós estamos lançando, ou mesmo notícias relacionadas à própria Sirius. E, nesse momento, a gente tem 2 cursos em abertos, né? Um deles é a pós no Master in Data and Decision Science. Eu vou colocar logo na sequência o link para vocês conhecerem um pouco mais. Está aqui, inclusive, vou abrir aqui a página especificamente do Master, onde vocês podem consultar um pouquinho, né, quais são os principais tópicos de aprendizagem que a gente trabalha ali, quais são as cargas horárias, os professores que integram o nosso quadro de professores. Nós promovemos ao longo da jornada do Master muitas masterclasses como essa, exatamente trazendo pessoas que integram diferentes comunidades e profissionais, exatamente para a gente estar debatendo temas de importância aí, sejam de tecnologia, sejam de casos, sejam de processos de transformação, né, gestão de cultura dentro das organizações, frameworks que as empresas podem estar adotando, exatamente para estar promovendo uma cultura de dados e de ciência da decisão mesmo, né, como levar a ciência de dados para um modelo decisório dentro das empresas. Então, esse é o foco central de atuação da Sirius hoje no ensino e na pesquisa. Então, esse link nós vamos compartilhar na sequência, caso queiram conhecer um pouco mais após Lato Sensu nosso, de especialização em Master in Data e Decision Science. E caso tenha interesse, né, podem entrar em contato diretamente comigo aí também, que eu posso se inscrevam, nesse curso, caso queiram receber maiores informações, ou entrem em contato direto comigo, por exemplo, para obter maiores informações sobre esses cursos. Caso queiram conhecer também um pouco dos resultados das nossas metodologias de ensino, bastante focadas na prática, em breve nós vamos divulgar aí os links do YouTube da turma que foi formada nesse sábado, que apresentaram inúmeros projetos bastante interessantes. É importante destacar que em 6 meses eles fizeram tudo aquilo, né? Então, eu acho que esse é um ponto de destaque muito importante, ou seja, uma metodologia focada na prática, em que rapidamente a gente consegue trazer pessoas praticamente do zero, às vezes, né, no conhecimento base de estatística e de ciência de dados, e já está desenvolvendo análises muito robustas e interessantes sobre mercado financeiro, sobre projeções de consumo de alimentos no Brasil e vários outros projetos bastante interessantes. Bom,
dado um pouco do overview aí sobre a Sirius, eu sei que muitos de vocês vieram aqui para ouvir o Thiago, né? Então eu não vou ficar consumindo demais do tempo. Thiago, novamente, agradeço muito a sua presença aqui. O Thiago, deixa eu apresentar um pouquinho sobre ele. O Thiago é muito conhecido na comunidade StatDados, né, que ele mesmo fundou, né, e tem um bom número de seguidores, e alguns deles estão presentes aqui hoje, que já se manifestaram aqui no grupo. O Thiago, ele é bacharel em estatística pelo ENSE e IBGE, ele foi analista de inteligência de mercado na Unicarioca, consultor em Advanced Analytics, analista censitário em métodos quantitativos do IBGE e atualmente também trabalha como consultor em análise de dados do próprio IBGE. Já foi professor em diferentes MBAs aí no país, exatamente na área de dados, e aí tem algumas universidades que ele cita aqui. E o foco da palestra dele hoje é exatamente potencialidades da linguagem R em ciência de dados. Eu acho que ele vai contar um pouquinho dessa história, né? Porque R fez parte de se você pegar os últimos 20, 30 anos, o R foi uma linguagem muito importante na difusão da parte de ciência de dados, e ele vai contar um pouco dessa história. A linguagem R sempre foi isso é um texto que ele compartilhou conosco, né? Então, a linguagem R sempre foi uma potência em ciência de dados e estatística, reconhecida em empresas como Google, Microsoft, NASA, Uber e muitas outras, e durante muito tempo, inclusive, ficou embarcada em algumas plataformas de tecnologia padrões de mercado, né, Tiago? E aí ele vai abordar um pouco das potencialidades da mesma para que profissionais analistas, cientistas de dados ou qualquer outros profissionais venham a trabalhar com dados e possam se beneficiar em suas análises. Bom, Thiago, a palavra é sua, muito obrigado pela sua presença, o holofote é todo seu, seja bem-vindo a Sirius, obrigado por aceitar o convite. Opa, eu que agradeço aí, fico muito feliz e lisonjeado aí pelo convite, né? É muito bom, né, ver empresas tratando de educação de uma forma muito séria, né, e trazendo inovação, né? Então, acho que eu sou um cara apaixonado aí por educação também, né? Então, eu acho que esse match foi muito legal, né? Conversei primeiro lá com o mestre Arnaldo, agora com o mestre Kleber, conhecendo a mestre Rafael também, né? E a galera toda aí, né? Então, queria agradecer mais uma vez aqui pelo convite, né? E vou compartilhar aqui minha tela então com vocês, rapidão. Deixa eu só um minutinho. Aí vocês me avisem, por gentileza, quando vocês estiverem vendo. Ela deve estar invertida. Deixa eu trocar aqui. Oi, a gente está vendo no seu modo apresentação. Agora está no full, né? Isso, sim. Perfeito. Beleza, pessoal. Bom, então, nosso bate-papo aqui hoje, né, é falar um pouco, né, sobre a minha amada aí, linguagem R, né? Eu falo minha porque ela fez parte aí durante bastante tempo da minha vida, né? Então, desde que eu era estudante lá no bacharelado de estatística lá na ENSE, né, aqui no Rio de Janeiro, né, na Lapa, para quem aí conhece a Lapa, né? Já imagina aí que eu aprendi R jogando sinuca, né? Tem muitos bares, né? Uma região muito interessante aqui no Rio de Janeiro, né? O pessoal gosta bastante aqui da Lapa, né? E para quem não conhece aí a ENSE, né? Ela é vinculada ao IBGE, né? Então a gente já cresce lá no IBGE com essa vertente, né? De querer trabalhar com dados e tudo mais, porque a ENSE é uma escola, né? Então não é considerada uma universidade, só tem estatística lá, né? Então é muito focada em estatística, né? Então ela nasceu para criar profissionais para trabalhar no IBGE, mas à medida que foram se dispersando, né, as empresas e tudo mais, vendo seu devido valor, né, dos profissionais, foi mudando o foco, né? Então, como a linguagem R, né, ela tem arraigado nela a história, né, da estatística e tudo mais, né, a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês, não só a história dela, como também a minha história aí com a linguagem R, tá? E as potencialidades aí, tá? Bom, então vamos aqui devagarzinho, né? Então falar das potencialidades. Brevemente eu queria me apresentar aqui, né? Então o mestre Kleber já falou gentilmente, né? Mas basicamente falar rapidinho para vocês. Então, sou bacharel em estatística pela ENSE-IBGE, fui analista de inteligência de mercado lá na Unicarioca, né? Fui consultor em Advanced Analytics lá na UI, analista censitário
no IBGE, né? E voltei agora como analista censitário também, né? Então, estou a terceira vez aí no IBGE, né? Já posso pedir música aí no Fantástico, né? Passei lá 3 vezes no concurso do IBGE, né? E por causa desse negócio, né? De ter essa coisa arraigada, né? De ter um saudosismo muito grande pelo órgão e tudo mais. Os professores eram também do IBGE, né? Então, a gente tem muito aflorado isso, né? E aí eu também já dei aula em mais de 15 MBAs e pós-graduações na área de dados aí, entre elas Senac, USP, PUC-RS, PUC-Rio, UFG, UFRJ, tá? E, como eu falei, né, também fui consultor lá no IBGE em análise de dados e hoje estou como analista censitário. Voltei novamente lá agora para trabalhar com censo, né? Então, desafios aí do censo, né? Com uma verba mais reduzida e tudo mais, né? A gente está enfrentando aí várias dificuldades, né, mas a gente vai conseguir. E também fui coordenador aí de mais de 3 MBAs lá na Business School Brasil, né, em Data Science Statistics, né, Marketing Analytics, Data Science Statistics com R, com Python, né, e outras MBAs também. Tá? Bom, então vamos lá. Né? Então, o que é R e qual a sua importância? Né? Essa letrinha, o que ela tem para dizer para a gente? Né? Então, o R ele é uma linguagem open source, um ambiente computacional utilizado no mundo todo, nas mais diversas áreas do conhecimento, né? Como o mestre Kleber falou aí no texto, né? Falou a Google, né? A NASA, né? Usa o R. Por que a gente não vai usar? Né? Se eles usam, por que a gente não vai usar? Né? Então, ela é uma linguagem muito boa para manipulação de dados, uma ferramenta de estatística e gráfica de alto nível, né? Mas nem sempre foi assim, né? Eu vou contar um pouquinho essa história para vocês também, né? E hoje é uma das linguagens mais utilizadas aí pelos cientistas de dados, analistas de dados, estatísticos, né? E junto com Python, né? Até mesmo agora surgindo a Julia aí também, né? Tem uma galera lá da minha comunidade que gosta bastante de Julia também, né? A gente tem um juiz lá que curte bastante Julia, né? E compila e funciona em sistemas operacionais Linux, Windows e Mac. Então, tem para todo gosto. Tá? Então, independente aí do sistema operacional, você consegue compilar e utilizar aí a linguagem R. Tá? Então, vou contar uma história aqui para vocês. Né? A gente tem aí mais de 40 anos de linguagem R, somando com a época em que ela foi desenvolvida, a sua linguagem originária, né? Que é a linguagem S. Né? Então, lá em Bell Lab, né, lá na Nova Zelândia, no Bell Lab, em 1976 nasceu, né, essa linguagem aí chamada linguagem S, né? A primeira versão comercial foi em 1980, né? E aí teve um update da linguagem lá em 88, né? Aí surgiu o S+, né? E daí lá em 93 realmente surgiu a linguagem R, né? Foi fundada aí por 2 estatísticos de renome internacional, né? O Robert Gentleman e o Ross Liaka, lá na Universidade de Nova Zelândia, né? E sempre teve muito carregado com ela, né? Por ter sido criado por 2 estatísticos de renome internacional, né? Sempre foi o parquinho aí dos estatísticos, né? Então, a gente a gente consegue trabalhar muito naturalmente com a linguagem R por conta do linguajar, né, estatístico da coisa que eles empregaram e foi desenvolvido pacotes aí, né? O que são pacotes, basicamente? São funções que os usuários desenvolvem para resolver determinados problemas, né? E à medida que você precisa utilizar aquilo ali várias vezes, né, frequentemente, você empacota aquela solução e você chama quando você precisa, né? E nada mais justo que pegar esse empacotamento e disponibilizar isso numa nuvem, né? Que a gente chama de CRAN, né? Então, o CRAN é o Comprehensive Repository of Network, né? Então, você consegue reunir ali todos os pacotes oficiais, né? Testados ali e tudo mais, né? Já tem uma aprovação diferenciada, né? E lá você consegue baixar esses pacotes e utilizar, né? Então, tudo que você precisa. Vou trabalhar com finanças, biologia, enfim, qualquer área que você imagine, medicina, né? Você vai ter um pacote lá que vai te fornecer soluções, tá? E aí a Microsoft, lá em 2015, né, ela reconheceu, né, a potencialidade da linguagem, né? E aí criou também lá o Microsoft R também, né? Lá uma versão paga que eu nunca precisei utilizar, tá? O gratuito é suficiente para você usar, tá? Até hoje eu nunca utilizei o pago, né?
E tem algumas funcionalidades a mais e tudo mais, né? Mas o gratuito ele te supre muito bem, tá? Então, basicamente, aí uma historinha para vocês aí. Bom, e como é que eu conheci, né, a linguagem R, né? Quando eu conheci essa linguagem, né, por meio do professor Nuno Duarte, né, lá na ENSE, em 2014, né, quando a gente faz a disciplina de estatística documentária, né? A grade agora mudou, né, mas antigamente era estatística documentária. E o professor Nuno, né, ele é o atual diretor da Provopes, né, uma consultoria global aí, de estatística, e ex-diretor executivo do IBGE, né, mestre em estatística pelo INPA, né? Então foi um cara aí que me apresentou a linguagem R, né? Mas é aquele negócio, né? Foi a primeira vista não foi aquele amor tão à primeira vista assim, né? Então foi aquele amor bandido, né? Ah, deixa eu te amar e tal, aí você corre atrás da linguagem, né? Tudo mais. E naquela época ela não era a Ferrari de hoje, né? Então era esse patinho feio aqui, né? Então antes você não tinha uma IDE, né? Que é o RStudio hoje, né? Que pô, potencializa muito a linguagem, né? O papel de uma IDE é exatamente esse, né? Você potencializar a linguagem, abrir janela de gráficos, fazer o autocomplete ali à medida que você está digitando, ele reconhecer objetos que já estão dentro da memória, né? Você conseguir trazer novas edições de código mais rápidas, né? Mais automáticas, tudo mais, né? Então, a IDE ela tem esse papel, né? E antes não era bem assim, né? Então, a gente tinha um negócio que era a Ferrari da época, que era o TIM-R, né? Atualmente, ele até está mais desenvolvido e tal, né? Foi para um brasileiro, né? O próprio TIM, né? Que desenvolveu, e a gente usava, mas ele era basicamente um bloco de notas, né? Não tinha nada muito avançado ali, não, tá? E hoje a gente tem essa IDE chamada RStudio, né? Que é a mais utilizada aí no mundo todo, tá? Né? Quem utiliza aí a linguagem R, e até hoje tem a suporte para Python também, tá? A gente vai contar um pouquinho por que desse patinho feio aqui virou esse patinho fortão aqui, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, em 2009, né, foi fundada pelo DJ Aller, né, e seus companheiros lá, a RStudio, né, e aí foi como Free Open Source Product Released, né, e aí a IDE mesmo que vocês conhecem hoje começou em 2011, né, então ela foi criada em 2011. Aí, em 2012, foi criado o Shine, né, que é uma biblioteca em R, né, que faz aplicativos web. Você pode fazer dashboard, você pode criar sites, blogs, né? Então, de uma forma muito... não digo tão simples, né, mas em relação a outras linguagens, né, você criar um site e tudo mais é muito simples, né? É o equivalente lá do Python também, que tem o Dash, né, e tudo mais, tem outras bibliotecas também Python que fazem a mesma coisa do Shine, e o próprio Shine hoje também funciona para Python, né? Então, você tem o RStudio Server Pro, Shine Server Pro, então, para quem precisa um pouco mais de, vamos dizer assim, frequência no site, tudo mais, né? Você vai precisar contratar um plano, né, para trabalhar e tal. Ele fornece, você pode até criar 10 aplicativos lá, antigamente era 10, agora não sei se são 5, né? Você pode criar esses aplicativos gratuitamente, né? Mas à medida que for tendo acesso, né? Se tiver muito acesso, você vai precisar de um servidor, alocar um servidor e tudo mais, né? E aí você tem que contratar algum plano, né? Para você fazer isso, né? E aí você pode contratar uma própria máquina virtual e tudo mais para fazer isso, né? Em 2016 surgiu aqui o Spark e o Tidyverse. O Spark ele é um framework para se trabalhar com grandes bases de dados, né? Você consegue paralelizar e tudo mais, distribuir o processamento, né? E o Tidyverse ele revolucionou ali o jeito da linguagem R, né? Porque trouxe ali pacotes muito melhores desenvolvidos, né? Padrões muito melhores de desenvolvimento, né? E outras coisas aqui que a gente vai falar no próximo slide também, tá? Mas revolucionou aí a linguagem R, tá? E RStudio Connect também, né? Para você fazer essas conexões e colocar teu Shine lá online, né? E tudo mais. Database, TensorFlow, para você trabalhar aí com redes neurais, né? Inclusive foi inspirado no Python aqui, né? O TensorFlow.
Ursa Labs, RStudio Package Manager, e 2019 oficialmente, né, foi aberto aí a suporte para usuários de Python também, tá? Então, nativamente hoje você consegue rodar dentro do RStudio Python, né? Assim como no Jupyter Notebook também, você roda Python e roda R também, né? E em 2020 você teve lá a conferência do RStudio, né, com 2.250 participantes lá e tudo mais, né? E foi anunciado lá. Beleza. Tudo bem. E o que mudou, então, né? Dessa época do Patinho Feio para o Patinho Fortão, né? Então, esse cara aqui foi um dos precursores dessa mudança, né? Junto lá com o DJ Alex e tudo mais, mas ele que trouxe aí o Tidyverse, né? Que revolucionou totalmente a linguagem, né? Por quê? Maior padronização dos pacotes, como eu já tinha dito antes, né? Então, você consegue, hoje, criar um pacote bem mais padronizado do que antes, né? Aproximação da linguagem SQL, né? Então, todo mundo que já trabalhou com banco de dados, né? Já trabalhou na área de dados, já percebeu, né? Que o SQL é importantíssimo, né? Porque ele te dá toda a lógica, né? De banco de dados, para você fazer filtros, agregações, né? Unir tabelas, né? Fazer os joins da vida, né? Tudo isso aqui vem da lógica do SQL, né? E o deployar do R, ele traz isso muito bem com ele, né? Então, o deployar, ele incorporou as funções lá do SQL, de fazer filtros, agregações e tudo mais, de uma forma brilhante, né? E é por isso que o deployar hoje é um dos melhores pacotes aí para você fazer qualquer tipo de feature engineer, né? Que o pessoal chama hoje, né? Que na minha época era transformação de variável, hoje ficou mais chique, né? E entre outras coisas aí de análise de dados, né? Gráficos mais profissionais, né? Então, antes, pessoal, nessa época, né, eu ficava me perguntando, caramba, cara, eu vou usar isso aqui para fazer consultoria, né? Por quê? Porque tanto a base do R quanto do Python, né, você olha lá, né, cara, não é nada profissional, né? Os gráficos são bem ruins, né? E não, eu perguntava, caramba, como é que eu vou fazer consultoria com isso aqui, né? Vou ficar com vergonha de apresentar esses gráficos aqui, né? Hoje não, hoje você não precisa mais ter vergonha, né? Tanto o Python como o R, né, se profissionalizaram muito, né, em visualização de dados, né? Então, hoje você tem o ggplot2 no R, que é um dos melhores pacotes para você trabalhar com visualização de dados, né, Data Visualization, e no Python você tem lá o equivalente dele também, né, que foi inspirado no R, né? Então, você vê que existem inspirações, né? Então, às vezes, o R se inspira no Python, o Python se inspira no R, né? Então, são coisas, às vezes, complementares até, né? E aí, o ggplot2 lá no Python é o... Agora me fugiu o nome, mas depois, se vocês quiserem, eu posso falar para vocês. Eu falei disso no outro dia, no post lá no LinkedIn, mas eu acabei esquecendo. Mas vamos lá. O Plotly, ele tem para ambos, tá? Então, roda tanto em R quanto no Python também, né? Qual a diferença do ggplot2 para o Plotly? O ggplot2, ele não deixa interativo, né? Então, você está acostumado lá com o Power BI, com o Tableau, né? Você passa o mouse e ele vai te mostrando as variáveis, o que tem ali, tudo mais, de forma interativa. Você faz filtros interativos, né? Então, o ggplot2 não faz isso, né? Ele é estático. O Plotly não. O Plotly já faz isso. Ele já faz filtros, já traz gráficos em 3D e tudo mais, né? Então, você consegue fazer um pouco além do ggplot2, né? Óbvio que tem outros também, né? Tem um que é o como é que é? É o Shider. Agora eu não vou lembrar exatamente, mas, cara, é um negócio assim, parece de cinema, assim, né? Você consegue fazer 3D o negócio. Pô, não que seja a melhor coisa do mundo fazer gráfico em 3D, tá? Só estou falando em termos de nível gráfico, tá? Não estou falando que você deve fazer gráficos em 3D, beleza? Então, relatórios reprodutíveis e automatizados com R Markdown, né? Então, o que é isso, né? Então, o R Markdown, você consegue padronizar muitas coisas, né? Então, por exemplo, você consegue criar documentos em R e aí você conseguir transformar isso em Word, por exemplo. Você transformar em PowerPoint. Eu poderia ter feito a minha apresentação, por exemplo, usando R Markdown, né? Eu poderia ter usado o Sharingan para fazer template, né? Então,
ele serve para você padronizar e automatizar tudo isso, né? Então, você consegue fazer, por exemplo, o pessoal aí da academia, né? Quer fazer, caramba, fugiu aqui. Você quer citar, né? Você quer citar os autores e tudo mais, né? No teu trabalho final e tudo mais, né? Você pode citar automaticamente, né? Você pode botar o padrão ABNT automaticamente também, né? Enfim, tem várias coisas que facilitam muito a sua vida, né? Então, hoje, se você for trabalhar com R Markdown, né? Você nunca mais vai querer ver o Word na vida, né? Porque o máximo que você vai querer fazer é colocar do R Markdown para o Word, né? Porque é tudo mais fácil, né? No Word você tem que ficar tudo bem, tem coisas mais automatizadas e tal, né? Mas, cara, não tem nada parecido, né? Você cria um relatório hoje, né? Aí mudou o banco de dados, você vai lá, pega o banco de dados, por exemplo, manteve as mesmas variáveis, só mudou o ano, né? Então, beleza. Vou rodar aqui e ele vai fazer meus gráficos, tudo isso vai ficar ali reprodutivo e automatizado, né? Para você fazer a tua entrega ali para o teu chefe, né? E aí corre para a promoção, né? Então, basicamente, é isso, né? E você pode também programar, por exemplo, usar um prontário da vida e fazer com que essa entrega ela seja automática, né? De tempos em tempos, né? Então, também dá para fazer, tá? Então, criação de site e apps na web, né? Como eu falei, o Shine, né? Mas você não tem só o Shine, né? Tem outras bibliotecas também que você consegue. Flex Dashboard, por exemplo, você consegue, mas aí é em critério de dashboard, né? Criação de site, você tem BlogDAO, Steel, o próprio R Markdown você consegue também botar na web, né? Então tem muita opção, tá? Tem muita opção para você colocar na web, tá? Então o Tidyverse, né? É isso que fez com que esse patinho feio aqui virasse esse patinho fortão, né? Então, antes, tanto o R quanto o Python, se você pegar a estrutura dele básica, né? Você vai ver que não é tão legal assim, né? Mas quando você for ver pegando as coisas mais para frente, né? Mais atualizadas, tudo mais que foram desenvolvidas, né? Vocês vão vendo que há uma diferença enorme, né? E aí, pessoal, para vocês começarem aqui, né? Dicas minhas aqui, né? Para você começar. Né? Então, primeira coisa que você faz em análise de dados, né? É você subir, né? Um banco de dados ali para você trabalhar, né? No caso de você já tendo ali, saber, né? As informações e tudo mais, já abstraindo o negócio e tudo mais, né? Que é muito importante também, né? Claro que tem aquele banho de loja e tudo mais, mas vamos partir do princípio que você já está com o banco de dados na mão, tá? Então, o que você precisa fazer? Então, toda empresa, né, hoje em dia ainda, tem um Excel lá para você. Então, o primeiro passo vai ser importar essa planilha, né? Então, o RichXL, ele vai trazer isso para você, né? Então, ele já vai trazer funções mais automatizadas, né, e que vão levar menos tempo também para você importar esse arquivo para trabalhar, tá? Mas você pode importar de outras formas? Também pode. Você pode importar do próprio banco de dados, né, puxando o SQL, né, com as funções, com as bibliotecas lá próprias para importar do SQL. Você pode importar do SPSS, do SAS, né, que são softwares estatísticos aí bem clássicos também, né, entre outros formatos. Tá? E o próprio R também tem um formato também dele que você pode importar também. Tá? Então, mas o RichXL é só para Excel. Né? Cada um você vai precisar de uma biblioteca diferente, tá? Beleza. Deployar, como eu falei, né? O próprio desenho aqui ele é muito ilustrativo, né? É um alicate, né? Então você pega aquilo ali, né? E você vai transformar as suas variáveis, você vai fazer agregações, você vai fazer filtros, né? Você vai unir tabelas, né? Fazer joins, né? Inner join, left join, né? Os joins da vida, né? E tudo de manipulação de dados, né? Que você pensa em fazer no SQL, você consegue fazer no deployar também, tá? De uma forma sempre otimizada, tá? Então essa é a jogada, é sempre mais otimizado aqui. TidyR. Muitas vezes você vai precisar
fazer a limpeza de dados, né? Então, você vai precisar ser um faxineiro de dados, né? Então, você vai precisar limpar o nome das colunas, às vezes, né? Você vai... E o TidyR, ele vai te ajudar a fazer isso mais automático, né? Você vai ter que ver missing value, né? Valores faltantes no teu banco, né? Fazer imputações e tudo mais, né? Então, o TidyR, ele vai te dar um auxílio nessa jornada, tá? Né? De limpeza de dados, tá? Então, o Forcat. Quem nunca precisou trabalhar aí com variáveis categóricas, né? Quem trabalhou com análise de dados, né? Muitas vezes você precisa de criar variáveis dummy, né? E tudo mais para não incorrer em ponderação arbitrária, né? Lá em modelagem, né? Então, o Forcat, ele vai te ajudar a criar esses níveis para você, né? E trabalhar com variáveis categóricas aí da melhor forma, tá? E também, né? Se você for querer fazer uma análise de sentimento, né? Olhar ali, hoje, por exemplo, as eleições agora, quero saber como é que estão as eleições. Vou pegar aqui o Twitter, né? Vou puxar uma API do Twitter lá, usar um Twitter R, né? Com o pacote do R para você puxar os tweets, né? Lá do Twitter. E aí você tem que fazer o quê? Óbvio que você não pode pegar aquele texto, que ele vai vir todo zoado, né? Vamos dizer assim, né? Então, você vai ter que tirar, vai ter que botar minúsculo, tudo para minúsculo, você vai ter que tirar radical, fazer lematização, fazer bag of words, né? Juntar em saco de palavras, né? Então, tudo isso você faz com string R, né? Então, você vai fazer toda a manipulação de texto, né? É o melhor pacote do R para você fazer essa manipulação de texto, né? Achar padrões ali naquele texto, usar funções regulares, né? Regex, né? Então, tudo isso aqui você faz com string R, tá? Lubridate, né? Quem nunca passou raiva aí no Excel, né? Querendo somar datas, né? Então, eu já passei raiva muitas vezes, né? Então, aqui no R você não precisa passar raiva, né? O Lubridate, ele incorporou funções lá da SQL, como, por exemplo, year, month, né? Que pega o ano, pega o mês, né? Pega a data, soma as datas e tudo mais. Então, o Lubridate é o melhor pacote do R para se trabalhar com datas, tá? E você vai ver que quando você for trabalhar com séries temporais e tudo mais, isso é muito frequente, né? Então, o Lubridate aí é vida, tá? Cable Extra, melhor pacote do R para fazer tabelas, né? Então, você consegue fazer tabelas profissionais, né? Então, até mesmo colocar, às vezes, ali a logo, né, da tua empresa e tal, colocar highlight em uma linha, nas outras não e tal, né? Então, fazer tabelas, ou se você vai no meio acadêmico, né, fazer tabelas mais sóbrias, né, também dá para fazer e tal. Então, tem modelo para tudo ali, né? Então, o Cable Extra é muito bom para isso, tá? O ggplot 2, como a gente falou, né, é o melhor pacote do R para fazer visualização, ele trabalha em camadas, né? Então, à medida que você vai precisar do quê para fazer gráfico em ggplot 2? Primeiro, você vai colocar a base de dados. Depois, você vai colocar a parte... você vai dizer se você quer qual é a geometria, né, que você vai utilizar. Você vai usar gráfico de pixel, gráfico de barras, gráfico de coluna, de dispersão, né? Então, cada um vai ter uma geometria, né? E aí, depois, você vai precisar do quê? Colocar ali eixo X, eixo Y, né? Vai trabalhar com a estética do gráfico também, né? Colocar, se eu quero evidenciar na cor, no tamanho, né? Eu quero que, à medida que aumenta aqui os meus valores, né? A bolinha também vai aumentando, né? Então, beleza, vou botar no tamanho. Eu quero colocar na cor, né? Eu quero evidenciar para cada categoria, eu quero evidenciar uma cor, né? Então, vou botar aqui na cor, né? Então, são princípios aí de DataVis, né, que são muito importantes aí na hora de você fazer, né? E aí ele trabalha com camadas, você vai adicionando camadas, né? Isso é muito interessante, que é bem lógico, né? Ele funciona muito lógico. Eu gosto muito disso, né? Eu gosto de trabalhar muito com algoritmo também, porque nós pensamos como algoritmo, né? Então, se você pensar aí, se você sair da sua casa, né, para ir para o seu trabalho, né, você tem um algoritmo aí na sua cabeça, né? E geralmente você faz aqueles mesmos caminhos, né? E muitas vezes você encurta esses caminhos no seu cérebro para quê? Para não dar overflow, né? Imagina, toda vez que você sair de casa, se for para o trabalho, você vai precisar processar todas as informações novamente, né? E aí existem os hábitos para isso, né? Então, se você for ler lá o livro do Charles Duhigg, né, O Poder do Hábito, ele vai dizer como é que funciona isso, né? Então, isso é muito legal, né? Então, para não ter overflow na sua mente aí, no seu cérebro,
você faz esses hábitos aí. Bom, Flex Dashboard. Flex Dashboard são para você fazer dashboards simples, né? Dá para fazer coisa legal? Dá. Eu vou mostrar algumas que eu fiz. Né? Todos que eu fiz aqui, que eu vou mostrar, foram feitos no Flex Dashboard. Dá para fazer coisa muito legal. Mas é a melhor coisa? Não é a melhor coisa. Tá? Dá para fazer no Shine. O Shine, ele tem uma curva de aprendizado maior, né? Mas você consegue ter mais opções lá dentro, né? Colocar filtros ali dentro que você, às vezes, no Flex Dashboard você não consegue, né? Isso até dá para fazer, né? Mas aí fica meio acostumbrado, né? Não é tão natural, né? Então, no Shine é mais interessante ali para você fazer dashboards mais legais, tá? Então, Shine, né? Então, ele é muito utilizado para fazer sites, fazer blogs, né? Fazer aplicativos na web, né? Eu tenho um que eu desenvolvi quando eu fiz uma disciplina isolada lá no mestrado de Engenharia de Transporte, no Instituto de Unidade de Engenharia. Eu desenvolvi uma biblioteca que foi patenteada até pela Marinha. Na verdade, biblioteca não, um aplicativo que foi patenteado pela Marinha, né? A biblioteca eu fiz também, mas foi patenteado pelo aplicativo para desenvolvimento do TopSys, né? E aí depois vou mostrar para vocês também esse Shine que eu desenvolvi. É bem simples, não tem muito mistério não, até porque tinha tempo para desenvolver, né? Então era uma disciplina, então a gente desenvolveu rápido lá, mas foi legal, a galera gostou lá, né? A Knitre, então o que está por trás do R-Markdown, né, é o Knitre, né, que deixa essa automatização dos relatórios e tudo mais, se criar esses relatórios, é o Knitre que está por trás, né? O R-Markdown, a gente já comentou, né? Você consegue automatizar muitas coisas, você consegue fazer... As minhas aulas hoje são todas em R-Markdown, né? Então, todos os... eles geram um HTMLzinho, né, que é equivalente a um PPT, né? Não é um PPT propriamente dito, mas vocês vão ver aqui que eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês também. Beleza. Então, Tidymodelers é uma tentativa, né, de automatizar a parte de modelagem estatística, né? Então, dá para fazer modelagem no R? Só dá, né? Porque o R ele foi desenvolvido por estatísticos, né? Então, se você for na nata, assim, dos métodos estatísticos para trabalhar com modelagem estatística, né? Sei lá, modelo multinível, né? Campos amostrais complexos, né? Para você trabalhar e tudo mais, né? O R, eu acredito que ele seja mais indicado nessa situação, né? A gente sempre vai ter aquela coisa, né? De você recomendar, às vezes, o R, às vezes o Python, né? O Python, eu gosto muito que ele integra muito bem os sistemas, né? Então, ele fala muito bem com outros sistemas. No R, você consegue automaticamente fazer APIs e tudo mais, né? Dá para fazer, inclusive, com o Plumber de uma forma bem legal, né? Mas o Python, ele é mais nativo para você integrar sistemas, né? Porque ele foi criado como uma linguagem de programação mais completa, vamos dizer assim, no sentido de programação mesmo, né? Então, ele virou para análise de dados. O R nasceu para análise de dados e virou uma linguagem completa. O Python nasceu com uma linguagem completa e ele foi para análise de dados, entendeu? Então, você encontra pacotes aí desenvolvidos no mundo todo na parte estatística mais, vamos dizer assim, estado da arte, né? Você vai encontrar mais no R do que no Python. Beleza. E nisso formou-se aí o Patinho Fortão, né? Então, esse universo, né? Você vai, se você for conhecer um pouquinho, né, de que era antes, o que virou, né, você vai ver que houve uma revolução de fato, né? Hoje todo mundo usa mais essa vertente do Tidyverse, né, com pipe e tudo mais, né? É um operador famoso aí para vocês trabalharem. Inclusive, ele traz uma lógica muito próxima da do Python também, né? Então, por exemplo, no Python, você coloca dados.head, né? No R, geralmente era invertido, né? Porque era dados, $, a variável que você queria. Quando você inverte, vai para o Tidyverse, ele faz dados, pipe, head, né? Então, a função depois do dado, né? É a mesma lógica do Python, né? Então, trouxe uma proximidade também com as linguagens, né? Então, hoje, se você quer aprender R ou Python, né? Você está bem servido em ambas, porque ambas são parecidas também, inclusive, né?
Se você sabe uma, você aprende muito mais rápido a outra, né? Então, escolhe uma, vai, e depois você aprende a outra, né? De forma complementar, tá? Então, eu gosto muito disso, né? Porque é muito mais fácil quando você já programa em uma linguagem, né? Você já tem o domínio de uma, você aprender outra, né? Beleza, então, o que eu já fiz aqui na linguagem R? Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, tá? O que eu desenvolvi aqui. Eu cliquei aqui, mas já estava clicado aqui, porque eu deixei já aqui, tá? Então, basicamente, aqui é o RPubs, né? O que é o RPubs? É um repositório, né? Onde você pode colocar, por exemplo, um portfólio, né? De projetos que você realiza e tudo mais, né? Tudo fica aqui disponível para todo mundo, né? Aberto, né? E esse link aqui, se vocês entrarem hoje, né? rpubs.com/tiagostatdados, vocês vão poder acessar tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, né? E aí, vou mostrar algumas coisas aqui para vocês que eu fiz. Por exemplo, dashboard, né? Com Flex Dashboard que eu falei, biblioteca, né? Então, esse aqui foi uma análise do meu LinkedIn. Eu fiz um ano atrás, tá? Foi com dados de 2013 a 2021, tá? E aí aqui, deixa eu só dar uma diminuída aqui. Ó, na época, eu tinha 20.844 conexões, né? Tinham conectadas comigo lá no meu LinkedIn, tinha 9.985 empresas, né? E a idade do perfil era 9 anos, né? Aqui está um gráfico de colunas, né? Um gráfico de barras verticais aqui. Tem aqui, ó, são o quê? O número de conexões por empresa. Então, são os funcionários daquela empresa que me seguem, né? Então, quantidade de funcionários aqui do Itaú, por exemplo, 321 naquela época, né? iFood eram 144, 111 do Bradesco, da UI, onde eu trabalhei também, 104, Autônomo, IBGE 96, IBM 93, Accenture 89, Serasa Experian 84, da Globo 78, PicPay 73 e Petrobras 71, né? Aí aqui tem uma flagzinha, né? Quando for menor ou igual a 100 conexões, eu boto em vermelho, caso contrário, eu boto em azul, né? Então, aqui é um gráfico de barras simples, né? Que mostra aqui a quantidade de funcionários das empresas lá que me seguem lá no LinkedIn, né? As empresas dos meus seguidores lá que seguem no LinkedIn. Beleza, aqui do lado, não tem muita informação a mais, né? É a mesma tabela, só na verdade é o gráfico em tabela, tá? Então não tem muita informação. Aí aqui é o número de conexões por ano que eu tinha, né? Então, em 2017 eu não usava muito, né? Eu passei a usar mais em 2018, né? Aí deu um salto aqui de 74 para 4.729, né? Aí depois foi para 5.942, 1.641 e tal, né? Beleza, uma tabela, né? Aí aqui eu fiz usando o Gapminder, né, que é um pacote do R que você consegue fazer iterações, né, nos gráficos. E aí aqui ele mostra, deixa eu dar uma diminuída aqui, ele mostra o número de conexões de 2013 a 2021, né? Então aqui, ó, as bolinhas vão se movimentando aqui. Aí no final ele faz um gráfico de colunas aqui que parece mais um gráfico de linhas, mas não é um gráfico de linhas, não. Aí, aqui é uma word cloud com as profissões mais frequentes lá no meu LinkedIn, né? Então, ó, tinha estagiário, data analyst, analista de dados, cientista de dados, data engineer, estatístico, professor, software engineer, né? Então, a nuvem de palavra, quanto maior a palavra, maior a frequência, quanto mais próximas as tonalidades das coisas, mais próximas são as frequências também, tá? É aquela padrãozona lá do Facebook, né? Então, aqui você tem lá, esses são os cargos lá da galera que me segue. Aí, aqui eu fiz um gráfico, né? Não é um gráfico, tá? O gráfico, ele é o que aqui? O que ele representa, né? Aqui, os nós, eles são os cargos, né, dos funcionários, e no caso dos meus seguidores lá, né? E as arestas são as empresas que eles fazem parte, né? Então, quais são as empresas, por exemplo, que têm cientista de dados? Então, ó, tem Nubank, BTK Analytics, iFood, PicPay, IBM, A3 Data, For Intelligence, Banco Santander, aqui é Jump Label Solutions, aqui tem a Woodlife também, que é uma empresa de games, né?
Então, aqui vocês conseguem mapear, tipo, aonde que tem aquele cargo ali. Então, tem ali nas empresas. Ou seja, em gráfico simples, você consegue extrair vários insights aqui interessantes, né? Então, aqui eu consigo já ter uma noção legal, né, de onde eu consigo parceria e tudo mais, né? Consigo conversar aqui com várias empresas, né? Então, já é muito legal aqui para você fazer essa análise do seu LinkedIn. Eu recomendo aí, quem nunca fez análise do LinkedIn, né? Os dados são públicos, né? Você pode solicitar lá, por LGPD, eles têm que te entregar em até um dia, né? Até um dia? Eu acho que é isso. Até um dia eles têm que te entregar esses dados. E essa é uma base só, tá? Lá do LinkedIn. Existem várias, tá? Aí, ó, aqui foi um workshop que eu fiz na Secretaria da Polícia aqui do Rio de Janeiro. Eu peguei a base de dados lá da Polícia Rodoviária Federal, né? Uma base real aí. Tinham 45.368 acidentes, né? Aí aqui você consegue botar iconezinho, tá vendo? Ó, do carro, das pessoas, ó. Aqui as pessoas que foram mortas no acidente, infelizmente, 3.677 e assim por diante, e 104.383 pessoas acidentadas, né? Aqui é um mapa usando o Leaflet do R, né? Que é um dos melhores pacotes aí para fazer mapas no R, tá? E aí, ele é bastante simples aqui, tá? Eu não fiz muito frufru aqui, tá? Ele só mostra aonde que aconteceu o acidente, né? Ele é interativo aqui. E aí você passa o mouse e ele te mostra onde que ocorreu o acidente. Ó, que luz, que vassouras, enfim. Ele te mostra onde que aconteceu aqueles acidentes, tá? Então, não fiz muita coisa, não. Dá para fazer mais coisas. Então, foi bem simples. Aí aqui é usando o DT Summary, que é um dos melhores pacotes do R para fazer tabelas, né? Além daquele que eu falei, do Cable Extra, né? Esse DT Summary também é bem legal, né? Ele já bota os percentuais aqui para você e tudo mais, né? Então, aqui tem a fase do dia e o número de mortes, né? Então, por exemplo, com 2 mortos, né? A gente vê aqui, ó, que a maior parte foi plena noite, né? Ó, 49%. Logo depois foi pleno dia aqui, né? Então, você consegue ter um overview aqui de como é que foi, pelas fases do dia, o número de mortes, né? Aí aqui é um basicão de estatística descritiva, né? Média, mediana, moda, coeficiente de variação, assimetria e curtose dos mortos, né? Puro F. Aí aqui uma análise mais quali, né? Aqui tem um gráfico mostrando o número de vítimas, na verdade, a condição das vítimas, né? Se foi vítimas fatais, tudo mais, e a condição de clima, né? Então, você vê aqui, ó, com vítimas feridas. Aí você olha aqui, ó, teve aqui sol, neve associado a ele, tem garoa, chuvisco e tal, né? Neblina. Então, você consegue ir analisando aqui quais foram os vértices que estão associados a cada aresta aqui, né? Aí aqui a gente vê que dupla e simples são as pistas que mais trazem acidente, né? 75% aí, aproximadamente, né? Aqui, se você pegar aqui 25, 50, 25, 2,5, né? 62 ponto alguma coisa, né? Por cento é responsável por simples e duplo, né? Aí aqui é o horário, né? Que mesma coisa, um gráfico, é um paredão também, né? Mostrando aqui. Gráfico de pizza, do número de acidentes por classificação, então, com vítimas feridas, foi a maior parte, 74,5%. Aí, sem vítimas, 18,5%, e com vítimas fatais, 6,93%. Aí, aqui foi feito no Plotly, né? O Plotly, ó, se você fizer o filtro, que eu falei, ó, por exemplo, eu tirei com vítimas feridas, né? Aí ficou só sem vítimas e com vítimas fatais. Aí já mudou o percentual, já ajustou para 100%, né? Então, essa é a vantagem do Plotly, né? À medida que você passa aqui, ó, ele mostra, né? Aí, por exemplo, esse aqui, ó, deixa eu ver o que foi ggplot. Não tem nenhum ggplot aqui. Esse aqui foi outra biblioteca, não foi ggplot, não. Um específico que faz de gráfico de Pareto. Então, gráfico de pizza interativo do número de acidentes fase do dia. Então, pleno dia foi 54%, depois plena noite 35,8%,
anoitecer 5,72, amanhecer 4,43. Total por condição meteorológica, céu claro, uma parte aqui. Lembrando que aqui está em absoluto, tá? Mas seria interessante botar em relativo, né? Porque não adianta, né? Eu ver aqui o absoluto, se eu não sei o quanto que é o total, né? Então, o percentual é muito mais interessante, né, do que o absoluto. Mesma coisa para esse aqui. Que é puro F, né? Então, a maior parte aqui foi em Minas Gerais, mas quanto que é Minas Gerais em relação ao total, né? Então, seria legal botar um relativo também, né? Beleza. Então, esse foi da rodoviária e tal, beleza. Vou mostrar um para vocês, então, que é um formato de relatório que você consegue fazer, por exemplo, né? Então, eu vou deixar esse aqui carregando, ele é mais pesadinho, é uma aula minha, que está aberta aí para todo mundo, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Aí, deixa eu mostrar aqui em formato de relatóriozinho. Esse eu acho que é bem simples. Dá para ficar mais bonito. Esse aqui foi um workshop que eu fiz, acho que foi na semana de inteligência artificial da I2AI. Da precificação de imóveis, né? Foi uma base lá do Kaggle, né? De Melbourne. Agora só tem que ver aqui se é Melbourne mesmo. Eu acho que tinha um negócio que a base não tinha, não estava correta, eu acho, lá o local e tal, mas tudo bem. Saiu de menos. Só esperando aqui. Acho que já carregou aqui. Então, aqui, ó, ele abre a estrutura. Se você, primeiro, né? Se você tiver aí no computador, por exemplo, tá de noite e tudo mais, né? Você pode botar aqui, ó, e ele já deixa um formato aqui mais interessante aí para sua vista, né? Para não prejudicar e tal. Então, você consegue fazer isso, né? Aí aqui, eu analisei aqui valores faltantes, aí depois fiz alguns gráficos descritivos, né? Média de preço por número de andares da casa, preço médio de conservação da casa, e aqui a regressão mesmo, né, que a gente fez, e aí pensando só em regressão linear mesmo, né, simples. Aí aqui eu coloquei por padrão de imóvel, né, dependendo do que ele colocava lá como padrão de imóvel, a gente conseguia selecionar as cores aqui. Aí aqui o histograma, né, a simétrica direita aqui, concentração esquerda aqui, os valores muito mais concentrados aqui no início, né, os menores valores que nos maiores. Aí eu mostrei que fazendo transformação nos dados, né, ficava bem mais normal, mais próximo da normal, né? Aqui está totalmente assimétrico, aqui já vai mais próximo da normal. Há um box plot pela condição do imóvel, né? Aí depois vocês podem olhar, se vocês quiserem. É total de casas vendidas, 1900 a 2015. E aqui é um correlograma, né, mostrando aí as correlações entre as variáveis, né, para ver o que influenciava melhor para entrar dentro ali do modelo, né, para fazer a precificação do imóvel e tal, tem o resultado do modelo, os testes diagnósticos, né, aqui de homoceidade, eu acho que eu fiz teste mesmo, deixa eu ver. Aqui, ó, Bruce-Pagan, para variância de termo de erro constante, né, homoceidade, é um nome bonito aí da estatística, tá, que vocês vão conhecer mais para frente, e não se assusta não, quem não tiver visto ainda, tá? Mas, basicamente, são nomes bonitos aí que nós, estatísticos, gostamos de colocar, né? Aí aqui viola o pressuposto de homoceidade e tal, né? Não está constante aqui a variância do sistema de erro e tal. Mas se você não entende nada disso ainda, relaxa aí, vocês vão entender aí com o Sirius aí na pós-graduação aí, tranquilo, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Senão a gente viaja muito aqui. Então, aqui é uma aula, né, minha, que eu disponibilizei aqui gratuitamente. Deixa eu ver aqui se já carregou. Ela é um pouco mais pesada, porque eu embarquei aqui todos os meus aplicativos, então ela está pesada por causa disso. Mas eu acho que vocês conseguem abrir aí. Eu vou deixar aqui depois, no final, se ela abrir, eu mostro para vocês. Espero que não trave aqui, mas vamos lá. Aí,
Aqui tem alguns projetos que eu fiz com os alunos também, na pós-graduação, lá na comunidade estatística e tal, né? Lá da comunidade, que a gente faz alguns gráficos também, enfim. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Aqui foi uma análise bem legal de um hobby meu, né? Que é jogar Magic the Gathering, né? Que é um jogo de cartas, né? De estratégia. É muito próximo do Pokémon, tá? Então, o Pokémon ele foi baseado no Magic, né? O Magic ele é o mais antigo de todos, né? Então, aqui tem uma análise lá do meu deck, né? Lá das cartas e tal, usando uma API aqui que fala com a API que puxa as cartas, né? Lá do Magic the Gathering, né? Então, depois, se vocês gostarem, dá uma olhada aqui também, que é interessante, tá? Então, beleza. Aqui, você vê que foi tudo feito com a Remarkdown e Flex Dashboard. Eu só queria mostrar isso para vocês, né? Então, dá para fazer coisa legal com Flex Dashboard e o Remarkdown, né? Aí, aplicativos em Shine. Então, aplicativo em Shine, eu botei aqui, ó. Por exemplo, esse aqui foi o portfólio que eu fiz, meu portfólio. Aí você pode selecionar aqui, eu quero só ver conteúdos de estatística, por exemplo, né? Aí eu marco aqui, aí ele já faz o filtro aqui para mim. Aqui tem todos os vídeos, tudo que é gratuito, tá? Então, tudo que está no YouTube aqui gratuitamente para vocês está aqui, né? Você pode ver que tem aula de ggplot 2, tudo isso que eu estou falando aqui, tem muita coisa tem aqui gratuita para vocês, tá? Projeto para botar no portfólio e tudo mais. Aqui tem algumas dicas que vão passando. Aqui você tem alguns projetos meus, também dicas para você iniciar, né? Aqui tem um aplicativo que eu desenvolvi lá na Marinha. Aqui tem alguns artigos para você iniciar em ciência de dados e tudo mais, né? Aí, aqui é uma linha do tempo, né? Também fiz aqui no R. Você vai vendo aqui. Está desatualizada, né? Mas tranquilo. E aí, aqui tem sobre o autor do aplicativo. Bom, aqui foi o Shine do portfólio, né? Mas também eu fiz esse outro... Não cliquei. Deixa eu voltar aqui. Aí você tem esse aqui. Esse aqui é um quizinho, né? Que está embarcado aqui nessa das aulas, da aula que eu disponibilizei aqui gratuita. Aí você tem aqui, é um case de assimetria e cortose, entendendo por um case lá da JP Morgan, né? Então, no momento que as empresas faliriam, elas iriam à falência, né? Quanto tempo que elas iam sobreviver sem lucrar, né? Com o cash buffer delas, né? Toda empresa tem uma reserva ali, né? Então, quanto tempo que elas iam conseguir se manter com essa reserva se elas parassem de lucrar, né? Então, aqui tem um estudo de assimetria e cortose e tal, eu explico, tem vídeo lá no Statidades também, se vocês quiserem ver e tal. E aqui, essa biblioteca, ela faz um quiz, né? Então, você consegue marcar aqui e responder, então, para responder aqui a múltipla escolha, né? Então, dá para fazer muita coisa legal em educação também, né? Aqui no R e tal. Aí, esse aqui foi o Shine que eu criei lá junto com o professor Marcos dos Santos, lá do Instituto Militar de Engenharia, né? Aí aqui tem uns tutoriais para você usar a plataforma e também tutoriais dos métodos de pesquisa operacional, não só o que está sendo utilizado aqui, que é o método TOPSys, né? Aí isso aqui, basicamente, para que serve esse método, né? Baseado em um conjunto de variáveis quantitativas, né? Você vai ver qual é o melhor conjunto de soluções para você, né? Então, por exemplo, aqui foi uma escolha de provedor da internet, né? Então, tinha o custo, prazo e velocidade, né? Então, aqui tem o provedor 1, provedor 2, provedor 3, né? Então, ele pega essa matriz, ele normaliza, né? E para ficar tudo comparável, né? Ele pondera pelos pesos que vai ser gerado, né? Que você, na verdade, que você diz para ele, né? Então, o que é mais prioritário para você? O custo, prazo ou a velocidade, né? Você vai ter que dar esses pesos e vai ter que somar um, né? E aí eu vou criar uma solução ótima e uma antiótima. Aí, dessa solução ótima e antiótima, eu vou pegar essas soluções aqui que existem, que são reais, né? E vou aproximar. A que for mais próxima da ótima e a que for mais distante da antiótima ao mesmo tempo, vai ser a minha solução final, né? Inclusive, isso aqui um aluno meu
de um MBA que eu dei aula, ele usou isso aqui para ranquear palavras no Google, né? No Google Ads pago, né? E aí ele ranqueia as palavras, ele coloca aqui e ele vê quais são as características que fazem o ranqueamento melhor daquelas palavras. Eu usei também para fazer tráfego pago também, né? Então, às vezes, você tem umas 100 campanhas, né? Qual a campanha que mais desempenha? Você pode jogar aqui e ele te diz qual é a campanha que está desempenhando, baseado nas características que você acha importante, né? Então, por exemplo, você acha que o custo, que a visualização é importante, você bota lá 0,6, por exemplo, né? Você acha que o que você está gastando, o dinheiro que você vai gastar que é importante, então você bota lá 0,6 no dinheiro. Enfim, você vai distribuindo o peso, né, da forma que você quer e ele te dá a melhor forma de você fazer essa otimização. Pode ser, por exemplo, otimização de carteira, enfim, pode usar para várias coisas aí, tá? E está gratuito aqui para todo mundo utilizar, tá? E aí, aqui foi uma contribuição que a gente fez também, lá com um aluno meu da comunidade estatística, o professor Marcos dos Santos, da comunidade de engenharia. A gente criou uma biblioteca no R para fazer o caminho crítico, né, que é utilizado muito em projetos, né? E aí, hoje você consegue utilizar lá. Só tinha isso lá no Project e tal, softwares caros, né? Então, que você tem que pagar lá para utilizar, e agora você consegue usar aqui gratuitamente, né? Tem tutorial lá também no YouTube e tal, tudo mais, né, que a gente fez. Então, assim, dá para fazer muita coisa, tá? Acredita em mim. Eu vou mostrar algumas coisas que tem lá no canal, né, que vocês podem ver, né? Então, ó, regressão logística usando o H2O do R, né, que é um dos pacotes bem legais aí para automatização, né, de modelos, por exemplo, né? Classificação de imagens de aviões usando o TensorFlow, né? Então, fazendo aí o uso de Deep Learning, né, no R, tá? Dá para fazer, tá? Não é só no Python que dá para fazer, dá para fazer no R também. XGBoost, né? Aqui você tem o Sujit Kadam, que ele fez o dashboards animados, né? Tipo aquela animação que eu mostrei para vocês, né? É parecido também, usando o Gapminder, né? Aí aqui, regras de associação, então, algoritmos de recomendação, né? Por exemplo, o Netflix usa, né? Para você, então, se um usuário é parecido com o outro, né? Ele vai lá e faz a recomendação do conteúdo e tudo mais. É claro que tem coisas muito mais complexas que isso, né? Aí você pode otimizar por gráficos também e tudo mais, enfim. A nossa aluna lá da comunidade fez um modelo de classificação de acidentes rodoviários, né? Baixar dados da B3, né? Da Bolsa de Valores, pelo R. O Atos Damiani, um cara muito bom também da Curso R, que é um curso maravilhoso aí de R também. Blog com R de estilo em minutos, né? Point-click no R, então R vira um tabu gratuito, né? Então, introdução a Deep Learning, nuvem de palavras, sistema de recomendação, backpropagation, gráficos estatísticos, tem um tutorial meu, lá da gráficos estatísticos com R, uma aplicação de Random Forest, gradiente descendente, análise descritiva para você criar seu portfólio lá, enfim, tem séries temporais. Cara, tem um mundo aqui, tá? Você pode olhar aí depois, tá tudo aí. Eu vou deixar depois, se o pessoal aí quiser compartilhar. Se deixarem, eu posso compartilhar com vocês o PPT, né? E aí eu deixo disponível aí. E aí também, né? A gente já falou um pouco sério aí, então vamos rir um pouquinho, né? Então, ó. A Mary Jane virou lá para o Peter Parker e falou: "Tell me the truth and you reach to read it." Grande parte das técnicas de ciência de dados vem da estatística. E ela, que não era nem da CIRS, nem da comunidade estatística, falou: "Oh my God." Então, a gente se engana aí, né? Eu lembro que na época que eu comecei a estudar lá ciência de dados, né, eu ficava assim: pô, vamos aprender esse negócio aí de supervised learning, né? Aí eu entrava lá no Coursera, no edX, né, no curso lá de Harvard e tal. E aí o cara me mandava lá, regressão linear, regressão logística. Eu falei: ué, mas o que tem de novidade aqui, né? Eu vi isso lá na faculdade, lá em modelo de regressão, né? Aí o outro lá, unsupervised learning, era PCA, caminhos, né? Então, métodos aí de estatística multivariada, né? Então, às vezes, as pessoas vão gourmetizando as coisas, né? Mas o que importa é a base sólida, né? A tecnologia é efêmera, mas a base ela vai continuar para sempre, né? Então, utilizando o Deep Learning aí para resolver um problema de negócio que a média resolveria. Está lá o Bill Gates, né? A raquete desse tamanho, né? Com uma bolinha desse, né? Então, é aquele negócio, né? Matar formiga com bazuca, né? Então,
começa do mais simples e vai indo para o mais avançado, né? E aí está lá o Gandalf, né, do Senhor dos Anéis, vamos melhorar seu modelo obtido, utilizar estatística, sem utilizar estatística e ProtoML. Aí ele respondeu, só sou um bom e velho mago. Né? Então não tem como, né? Se você não usou estatística ali, fez uma boa análise descritiva, né? Você limpou ali a base de dados e tudo mais, não tem garbage in, garbage out, né? Não tem jeito, né? Entrou lixo, sai lixo. Então você tem que trabalhar bem aí os seus dados, né? Então, está lá o Albieri, né? Quando você cruza os dados e não tem certeza que duplicou, né? Então fez o clone lá dos dados, né? Então tem que, quando você faz o join, você tem que se certificar que você não está clonando ali o teu banco de dados, né? Então toma cuidado lá com a integridade do teu banco, né? E aí a garotinha foi modelar sem saber estatística, fez o quê? Botou fogo na casa, né? Aí eu pergunto para vocês, né? Vocês querem aprender como é que faz de verdade ou querem continuar colocando fogo na casa, né? E aí tá lá, guerra entre cientista de dados que não sabe estatística, né? Chegou lá o aluno da CIRES, da comunidade estatística, ó, dando de porrete, né? Porque não tem como, né? Se você não sabe estatística, é muito difícil você concorrer às vagas, né? Então, qual estratégia você adotou para passar lá na seleção? Entrou lá. Então, deixar aí para vocês também, né? A gente tem aqui os alunos da comunidade também, né? Então, a gente tem um bate-papo lá de transição de carreira. O Fábio, ele já tinha uma idade mais avançada, né? E aí ele já se recolocou hoje como dado especialista da Ortsil, né, uma multinacional finlandesa. Né? O mestre Fernando veio da área de biomédica também, está hoje lá na Accenture também. É nosso aluno lá da comunidade, já fez muita consultoria lá indicada por nós. Né? Então, aqui é a nossa plataforma, a gente tem lá formações diversas, né? Se vocês quiserem conhecer mais depois, a gente está à disposição. Né? A gente fez um evento, a gente faz eventos durante o ano, né? Então, a gente fez um com só os nossos alunos, né? Então colocou os nossos alunos lá para trazer dicas para vocês, né? Que eles agora já estão ali nas melhores empresas, então eles trouxeram dicas aí, né? A gente já compartilhou muito conhecimento com eles, agora eles vieram compartilhar conosco, né? Então foram 15 dias de conhecimento compartilhado aí, né? Então muita coisa boa. Então, ó, playlist lá de Statidade. Análise de fraudes, modelos de classificação, detecção de anomalias, outliers multivariados, modelos não supervisionados, análise de close, PCA, na Core e muito mais. Tendências IA, Data Analytics. Estatística está em tudo. Tá? E só a galera fera aí, os mais tops aí, acadêmicos e do mercado. Né? Então, pesquisa operacional para todos, web scraping, arte da respaldo de dados, R, Python, Power BI. Engenharia de dados, a arte de armazenar, processar e fornecer dados de qualidade, negócio, economia e finanças quantitativas, marketing analytics, temas para TCC também, né? Você que vai se formar, quer se inspirar, né? Também tem temas para TCC, e eventos que a gente já fez, maratona de ciência de dados, foram em um mês, né? Um mês tem 30 dias, né? A gente chamou 44 palestrantes, né? Faz a conta aí, né? Mais de um palestrante por dia, né? Então foi uma loucura. Fiquei com crise de ansiedade, caramba, né? Mas a gente não faz mais desse tipo, não. Esse aqui foi o primeiro e o último que a gente fez de 30 dias, né? Mas foi muito legal, né? Foi muito maneiro. A gente deu prêmio para caramba, acho que foi mais de 30 mil reais em prêmios aí de educação, né? Foi muito legal. Semana de Estatística Aplicada à IA, Educação. Semana de Estatística IPO com R, né? E hoje, né? A gente está abrindo aí a experimentação, né? Então, você vai ter 5 dias para experimentar a comunidade estatística, né? E aí você vai ter acesso lá a todo esse ecossistema lá, network e tudo mais, né? Gratuitamente. Depois eu deixo o link aí para vocês. E deixar a dica aí também que a gente vai fazer um projeto aí de R-Python também muito em breve aí com o mestre Eric aí também, apoiador lá da comunidade, meu braço direito lá. Bom, então, agradecer mais uma vez aí a Sirius, né, e todo mundo aqui que participou, né, e queria dizer, né, que eu fiz essa apresentação aqui com capricho, né, e capricho, segundo o grande professor Mário Sérgio Cortella, filósofo da USP, professor, né, é você fazer o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Repito, é você fazer o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Deixo meus contatos aí para vocês e muito obrigado. Quem quiser, deixo aí para dúvida, fique à vontade. Obrigado, Thiago.
Excelente apresentação e casos, exemplos, falas. Muito obrigado. Eu que agradeço.